Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em Neemias, o texto da palavra de Deus. Neemias, o livro de Neemias, no seu capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Nós estamos ainda nos readaptando com um novo dia de culto. Era na quarta-feira, já os irmãos já estavam sabendo, tinha um número maior. Agora nós passamos para a sexta, porque quarta-feira está trabalhando as nossas células, que está uma bênção, por sinal. Amém? Na quarta-feira passada estivemos como igreja, né? Lá em Itapecerica, na casa do nosso querido Joaldo. Inclusive, orem pelo Joaldo, esqueci dele. Ele amanheceu com uma febre, sintomas gripais hoje, e mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que não poderia vir à nossa reunião. Amém? Ora então pelo querido João. Então nós, na quarta-feira, estamos com as nossas células funcionando, e na sexta, então, agora é o nosso culto, e no domingo pela manhã continua igual. Amém? Neemias, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: porque está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, isso é importante, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. 12 anos, o prazo foi 12 anos. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela e do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. Mas o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor Deus era comigo. Então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, eu iniciei alguns dias atrás um estudo sobre, na verdade, o Senhor me levou a esse livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro riquíssimo. Amém? Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei: meu Deus, eu nunca li esse livro. Não é possível que há tanta coisa assim extraordinária da qual eu não tinha visto. Eu já li a Bíblia algumas vezes, já dei aulas sobre o livro de Neemias, mas nunca tinha parado para ver tantas coisas extraordinárias. E Deus ministrou muita coisa no meu coração. Então eu quero, ao longo de alguns cultos, começar a trazer algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração. Eu ministrei um dia numa conversa informal ali com a Karen, a Kelly e o Carlos, na casa deles, e disse para eles: eu preciso ministrar isso na igreja, preciso começar a falar um pouco sobre Neemias para os amados. Então vamos lá. Hoje o personagem não é Neemias, o personagem hoje é Hanani. Você quer ler um versículo que citasse, mas o farei agora. Quem é Hanani? Hanani é irmão de Neemias. Hanani não mora na
Pérsia. Hanani mora em Judá. O seu irmão Neemias, segundo alguns, o seu pai foi para lá muito cedo, e Neemias nasceu lá no cativeiro, lá na Pérsia. Outras traduções dizem que Neemias foi muito jovenzinho, muito garoto, lá para a Pérsia. Lá na Pérsia, Neemias cresceu, se tornou muito poderoso. Nessa época, a Pérsia era um grande império. Eles haviam conquistado, herdado, porque eles conquistaram o império de Nabucodonosor, e Nabucodonosor governava sobre 120 nações, e agora a Pérsia era governada por um rei que tinha sob o seu guarda-chuva 127 nações. Era quase uma ONU que era cuidada por esse rei. Naquela época, o número 1 do reino, óbvio, era o rei. O número 2 era a rainha. A rainha tinha muitos poderes, principalmente quando ela estava coroada, sentada ao lado do rei, ela tinha muitos poderes. E a terceira pessoa mais importante da hierarquia era o copeiro. O copeiro era alguém da íntima confiança do rei. O rei precisava, naquela época não se matava governantes com tiros e com atentados. A única possibilidade que tinha de matar um governo era envenenando pela comida, pela bebida. Então o sujeito que cuidava disso, o sujeito que trazia o prato, o copo para o rei, era, sem sombra de dúvida, o sujeito da mais alta confiança do rei. Ele não precisava colocar a colher dele na comida diante do rei para prová-la. O rei sabia que se veio da mão daquele servo, está tudo bem. Então, para chegar a essa posição, era necessário muita coisa. Não podia ser qualquer pessoa que estivesse passando na rua, viu? Você quer ser o copeiro do rei? Não. Era um cargo conquistado a duras penas. Era uma graduação no serviço público muito exigente, até que alguém chegasse a ser o copeiro do rei. Quem está entendendo, diga amém. Neemias chega lá. Então nós estamos falando aqui de um rapaz brilhante. Todo mundo que tinha alguma coisa para falar com o rei, se precisasse de um abre-alas, de uma ponte, provavelmente Neemias seria a pessoa procurada. Neemias tinha a atenção, o carinho do rei. Já havia acontecido alguns episódios que deixava a corte persa bastante, digamos assim, amigável com a nação de Israel. Deixa aqui a história um pouquinho, vamos voltar um pouquinho ali atrás, no livro de Esther. Vocês sabem que a Pérsia tinha uma rainha por nome de Vasti. Vasti era uma descendente de Nabucodonosor, foi dada como prêmio, ela não quis mostrar a glória, e aí o rei a depõe por orientação dos seus servos, e outra moça é escolhida. Mardoqueu cuidava de uma sobrinha chamada Hadassah, criara como se fosse filha, e resolveu incluí-la naquele concurso para escolher a nova rainha. Esther chega diante da presença do rei, nada pediu ao rei. Era comum que todas as moças que passassem ali um ano pudessem pedir algum presente, ela não pediu nada, e o rei se agradou dela, toda a corte gostava dela, e o rei então escolheu Esther e a fez rainha no lugar de Vasti. Ali na frente acontece um famoso episódio com Amã. O Amã está irritado com Mardoqueu, seu tio que está lá na porta, e não se curva diante dele. E naquela noite o rei perde o sono, descobre que o Mardoqueu é um sujeito que precisa ser honrado. O Amã entra. Bom, vocês conhecem o desfecho da história. O Amã tinha feito uma forca para o Mardoqueu e ele foi enforcado nessa forca. O próprio Amã foi enforcado nela. Agora veja, depois disso, a rainha então dá-se a conhecer ao rei sobre a sua linhagem, e o rei fica sabendo então que a rainha, a amada, a pessoa queridíssima que está do seu lado, a número 2 do império, era israelita.
Deus está preparando um cenário para abençoar a sua nação de Israel. Deus está preparando um cenário. O grande plano de Deus era restaurar Israel como nação, devolver a eles a honra, devolver a eles a liberdade, devolver a eles a glória que eles tiveram um dia e foi perdida. Mas quando Deus quer que a sua obra seja feita, Deus sempre trabalha em pessoas. Deus nunca trabalhará na obra em si, Ele usará pessoas, e pessoas tocadas por Deus tocarão essa obra, e pessoas habilitadas por Deus no processo com o Senhor farão essa obra extraordinária que Deus quer que faça. Quem entendeu, diga amém. Deus nunca fará a obra por si só. Por isso que eu costumo dizer, é uma frase, acho que minha, que Deus não está desesperado atrás de pessoas para usar a sua obra. Deus está desesperado atrás de pessoas, você que pode usar a palavra desesperado, atrás de pessoas para trabalhar nele, nessa pessoa. Porque uma vez que Deus trabalhar em você, então depois de trabalhado pelo Senhor, depois de tocado, de mudado, de moldado, de transformado pelo Senhor, aí sim você poderá ser útil a um propósito de Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, antes de querer servir a causa de Deus, permita-se que Deus mude você, faça algo na sua vida. Amém? Ai, pastor, queria tanto que Deus me usasse. Aí eu digo, não, antes de Deus te usar, peça para Deus te transformar. Porque você sendo uma pessoa melhor, um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor, um pai melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, um parente melhor, você sendo um sujeito melhor, Deus poderá se instrumentalizar da tua vida e fazer com que você, agora melhorado e tocado pelo Senhor, sim, agora faça o seu querer e faça a sua obra. Então, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus quer trabalhar em nós. Amém? Deus quer trabalhar em nós. Então vamos lá. Deus está preparando o cenário. Ele vai abençoar Israel, mas Ele está preparando o cenário. Ele está colocando pessoas em lugares estratégicos para que a obra seja feita, e trabalhando nessas pessoas. Então Neemias está ali trabalhando na corte do rei, Esther está ali, e agora quem assente a posição de destaque, de copeiro do rei, Neemias, um outro israelita. Agora entra a figura do Hanani. Aliás, está precisando de Hananis nos nossos dias. Entra a figura de Hanani. Hanani pega faz uma viagem até Israel, e nessa viagem que ele faz, ele tem um propósito. Hanani é irmão de Neemias, ok? O meu irmão é grande lá na corte. O Hanani está cuidando aqui, está olhando a situação caótica que está Judá. Ele quer mudança. Irmãos, quantas pessoas vivem no reino de Deus, mas não têm uma preocupação sincera com a casa onde eles moram, com o povo onde eles moram, com a situação onde eles estão. Ele se preocupou muito com aquilo. E o que ele faz? Ele diz, eu vou buscar uma solução. A solução para ajudar, eu não sei por onde começar, mas eu tenho uma ideia. Eu vou falar com o meu irmão. Meu irmão é alguém muito poderoso na corte da Pérsia, e eu vou tentar falar com o meu irmão. Qual é o propósito de Hanani? Era que o seu irmão pudesse fazer o que fez, vir para Judá como governador de Judá, porque foi isso que Neemias voltou. Neemias veio para cá como governador. Ele disse, eu quero 12 anos para que eu vá e reedifique a minha cidade. Como Deus tinha isso no coração, o rei aceitou a proposta. Hanani, então, quem é o grande responsável pela reconstrução das muralhas de Israel e a reconstrução do povo que ali habita? Não é Neemias, é Hanani. Se Hanani não sai daqui desesperado por uma mudança na sua terra, desesperado por uma mudança na sua gente, o Neemias continuaria servindo como? E talvez terminaria os seus dias servindo a corte da Pérsia.
Deus está precisando de pessoas que enxerguem aonde está o problema, e tocados por aquele problema, desesperados por uma melhora, busque uma solução, porque Deus tem soluções. Deus preparará pessoas para que faça algo, para que o reino de Deus seja abençoado. Agora veja, o Hanani vai ao seu irmão. Quando ele chega lá, começam a trocar uma ideia. Ô irmão, que bom que você chegou. Neemias não era pobre, Neemias era muito rico, ele morava no palácio. Então o Neemias leva o Hanani e hospeda ele no palácio. Muitos de nós, quando nos deparássemos com a corte persa, logo esqueceríamos do que viemos fazer. Ô rapaz, que lugar é esse que você mora, meu irmão? Tem uma vaguinha de emprego para mim? Tem uma posição aí, um livro nomeado, qualquer coisa do tipo? Eu quero trabalhar aqui, esquecer do seu lugar. Mas não era isso que Hanani queria. Hanani veio e convenceu o seu irmão. Gente, isso aqui é maravilhoso. Neemias tinha nada a ver com aquele povo mais. Esse é o de lá beber, na melhor das hipóteses. Alguns dizem que ele nasceu na Pérsia. Ele não tinha nada a ver com aquele povo. Ele poderia simplesmente abandonar essa ideia e dizer para o irmão, não dá, filho. Os mortos cuidem dos seus mortos. Eu estou com outra posição, Deus me colocou numa posição boa e eu preciso estar aqui nessa minha posição. Mas não. Hanani veio com tanto argumento e com tanta vontade que ele convenceu o seu poderoso irmão a entrar naquela causa. Amém, amados? Como é que você convence outra pessoa que está vivendo uma realidade totalmente diferente a engajar-se com a sua causa? É quando ele vê o seu coração pulsando naquela causa que você está apresentando. Hoje em dia as pessoas querem fazer alguma coisa para Deus, tudo bem, eu faço. O coração não pulsa mais por aquilo. Por isso que a obra não sai tão bem feita. Porque para que a obra de Deus saia bem feita, é necessário que haja paixão naquilo que fazemos, naquilo que buscamos. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que você for fazer bem, deva ser com paixão. Sem paixão você não vai a lugar nenhum. Amém, amados? Está aumentando esse som sozinho? Tá bom. Então vamos lá. Agora veja, ele sai, portanto, sai daquela situação triste, fala com o seu irmão. O seu irmão compra a ideia, e compra a ideia a tal ponto que ele fica triste, muito triste. E a Bíblia diz, veja, dá a ideia, quando você lê o texto, parece que ele chegou lá, falou com o irmão falou assim, e agora? Chorou e foi lá no rei, né? Serviu o copo e o rei pensou que ele estava triste, mas não foi assim. Ele sai, vai até o seu irmão, convence o seu irmão. Neemias fica mal com aquela situação, então Neemias começa a orar por ele. Meu irmão, nós vamos orar e jejuar. Quantos dias, pastor? 60 dias, aproximadamente. 60 dias, orando e jejuando. Fazer a obra de Deus, irmão, não é simplesmente dizer assim, eu quero, o quê? Isso, eu quero fazer isso. Tá, amanhã você começa. Não. Eles oraram 60 dias, oraram e jejuaram. Buscaram o Senhor por aquela causa. Buscaram o Senhor por aquela situação terrível que eles estavam vivendo. Eu imagino que quando Neemias chega em casa, Neemias está servindo o rei, está indo lá levar o copo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, será que a hora que o rei bebe? Ele é o copeiro, fazendo o seu trabalho. Ele volta para casa, o Hanani não está lá assistindo Netflix. O Hanani está orando. E o Hanani chega e diz, e aí, irmão, falou com ele? Calma, meu irmão, ainda não. Deus precisa me dar a ocasião certa. Pastor, será que houve isso mesmo? Está no texto. É que eu não li o capítulo 1. Eu li a partir do capítulo de número 2. No capítulo de número 1, Neemias ora ao Senhor e disse assim, numa oração longa e bonita, no final ele diz, estes ainda são teus servos, ó Deus, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão.
Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede para que seja bem sucedido hoje o teu servo e dê mercê perante o rei. Em algumas traduções diz: me dê ocasião diante do rei. Sabe o que ele estava buscando, querida? Ocasião, o tempo certo, a hora certa de falar. Não é tem vontade de falar, eu quero falar isso para você, não. Busque a ocasião certa. Ele ficou orando 60 dias. Ele chega em casa e o irmão fala: e aí? Ele diz: irmão, não rolou hoje, mas Deus vai preparar, fica tranquilo. Eu imagino que o Hanani está angustiado, o Hanani está acelerado. Neemias, será que você não entendeu? Neemias disse: sim, eu entendi, sim, eu entendo a gravidade, mas não adianta eu gastar uma bala numa caça que eu vou perder. Vamos esperar a ocasião certa. E a ocasião certa chegou. Isso é maravilhoso. Por isso que eu pedi para vocês frisarem, quando eu fiz a leitura sobre a rainha. Depois de 2 meses aproximadamente, Neemias chega para servir o copo. Quando ele chega para servir o copo, quem é que está sentado? Não era comum. Quem é que está sentado ao lado do rei? A rainha. Neemias disse: é hoje. É hoje. Hoje é o dia certo. Hoje é o dia que a rainha está aí. Ou seja, eu vou lutar, eu vou interceder pela nação de Israel. A rainha é israelita, eu sou israelita. Hoje é o dia. Era essa a ocasião que ele estava buscando com o Senhor. E essa ocasião chegou. Amém? Fica na brecha. Na hora certa, Deus vai abrir a oportunidade. Deus vai abrir a porta. E quando Ele abrir a porta, vai ser extraordinário, para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Então ele espera a ocasião certa. E a ocasião aparece. Aí ele entra. Isso aqui é grifo meu, tá? Isso aqui não precisa acreditar. Isso é a minha dramatização dessa história. Neemias entra. Ele entra mostrando um semblante de tristeza. Pastor, mas ele estava orando há quantos dias? 60 dias. E os outros dias ele não serviu o rei? Serviu. Por que só agora ele está triste? Será que demorou 60 dias para o seu irmão fazendo comprar a ideia? Não. Aquilo era uma espécie de um teatro, um bom teatro. Por isso que ele disse: Deus me deu ocasião, Senhor, eu preciso acertar em cheio. Ele precisava provocar no seu rei uma indagação sobre o seu estado emocional, para que ele pudesse falar. E aí ele chega, as pálpebras estão caídas, o seu semblante frisado, entristecido. Quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele e disse: por que está triste o teu semblante? Era a isca, era a coisa certa que ele precisava. Por que está triste o teu semblante? Haja vista que não estás doente, porque se ele estivesse doente, o departamento médico nem deixava ele chegar perto do rei. Porque está triste o seu semblante? Aí ele temeu muito, porque, irmãos, era muito grave o que ele ia pedir. Era a única bala, era a bala de prata, era a única chance que ele tinha e que ele teria. Ele temeu muito. Qualquer um temeria. Ele está diante do grande rei da Pérsia. O rei diz: porque está triste o teu semblante, haja vista que você não está doente. Ele respira fundo e disse: como é que eu posso estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais está queimada, os muros estão derrubados e as portas estão queimadas a fogo? Aí o texto diz: e ele disse isso ao rei, estando a rainha sentada do lado do rei. Veja, o cenário está perfeito. Eu imagino que o rei dá uma boa olhada para a rainha israelita. O rei sabe, o seu servo mais importante também é israelita. O rei olha para aquilo e disse: o que é que eu posso fazer para você, rapaz? Ele estava preparado. Ele disse: eu vou pedir um mandato para o rei. Esses dias o teólogo disse: ele precisou de 52 dias para construir o muro. Mas ele não pediu 52 dias, ele pediu 12 anos. 52 dias ele construiu o muro, mas ele pediu 12 anos. Chegou para o rei e disse: se for do teu agrado, e se bem parecer aos teus olhos, e a rainha ali do lado,
com aqueles olhares para o rei, dizendo: deixa ele ir, é meu povo, é minha gente, é minha família, é minha casa. E ele disse: se o Senhor permitir, eu quero que o Senhor me dê cartas e o Senhor me faça governador de Judá, para que o rei reedifique aquele lugar. Aí o rei olhou bem para ele e disse assim: quanto tempo você precisa? Isso é maravilhoso. Ele disse: eu preciso de 12 anos. Um mandato de 12 anos. Irmãos, não adianta se predispor a fazer a obra de Deus se você não sabe o que fazer, nem quanto tempo vai durar, nem qual a importância da obra que você se dispõe a fazer. Não adianta fazer por fazer. Quando você se dispor a fazer algo para o Senhor, você entenda tudo sobre aquele algo. Você procure saber tudo sobre aquilo. Quando o rei disse que você precisa, ele precisa de 12 anos, ele sabia que em 12 anos ele conseguia. Ele sabia quais eram os materiais que ele precisava. Ele sabia quais eram as pessoas a quem o rei deveria dar cartas para que ele pudesse ter os materiais necessários para efetuar aquilo que ele estava disposto a fazer. Veja, não adianta querer fazer a obra de Deus se você não sabe nem por onde começar. Você não sabe quem pode te dar os recursos. Você não sabe quem são as pessoas a quem você vai falar. Ele sabia tudo. Quando o rei abriu as portas e disse: pede, o que você quer? Ele orou a Deus e disse: agora, preciso de 12 anos, preciso de carta dos governadores da lei do rio, eu preciso carta de Asaf, o chefe do teu jardim, que ele vai me dar madeira para eu construir isso, aquilo, e as portas, e a minha casa, e tudo. O rei falou assim: uau, esse cara está pronto. Esse cara está pronto. Irmãos, para fazer a obra do Senhor, é necessário que você tenha em mente o que é que você vai fazer. Não é se colocar à disposição para fazer, se você não tem a menor ideia de como fazer. Ah, pastor, o Davizinho só chegou lá e falou: eu enfrento, e saiu. Não, o Davi sabia muito bem o que ia fazer, tanto que sabia que ele disse tudo o que faria antes de fazer. Ele desceu e disse para o Golias: hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça, e eu vou dar as aves do céu, eu vou pegar o teu sangue, eu vou derramar sobre a terra, e hoje você vai saber que há Deus em Israel. Tudo que ele disse, tudo que ele fez, ele disse antes de fazer. Ou seja, ele estava preparado para fazer o que Deus o chamou para fazer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Neemias estava preparado. Imagina a alegria de Hanani quando ele chegou em casa: e aí, irmão, deu certo, varão, a gente viaja amanhã, recebi cartas do rei, um mandato de 12 anos, e nós vamos voltar para Judá e vamos reconstruir aquela cidade. Por que Hanani é tão importante? O irmão dele. Por que eu disse que Hanani é mais importante nesse episódio do que o próprio Neemias? Porque Hanani que quis isso. Neemias só foi o meio para que Hanani pudesse reconstruir a sua casa. E foi tão extraordinária a história de Hanani, se você ler o livro de Neemias todo. 12 anos depois, ele vai lá e constrói os muros. E se der certo, qualquer hora eu vou pregar sobre a construção dos muros. Hoje o tempo já foi, provavelmente um desses domingos. Neemias vai, reconstrói o muro em 52 dias. Depois ele 3.000. Deixa eu pedir para o meu amigo fazer a soma para mim. Ele pediu ao rei 12 anos. 12 anos dá 4.384 dias. Ele disse: em 4.384 dias eu resolvo o problema de Judá. Mas sabe qual é o mais interessante? Que desses 4.384 dias, ele usou 52 desses dias para construir o muro. Pastor, ele usou os 4.330 e poucos dias. Ele gastou construindo o povo que estava dentro da cidade. Construir muros dá menos trabalho do que construir gente. Amém? Construir muro dá bem menos trabalho do que construir gente. Ele usou 52 dias e construiu uma muralha. Irmãos, a muralha é de 4.800 e tantos metros. Não era qualquer murinho desses aí que o muro de bloco de 15, Jonias, você constrói por aí o bloco de 10, não.
era uma muralha que dava em média de 8 metros de largura. Não era feita de blocos, era feita de pedras. Em 52 dias ele constrói uma muralha gigantesca em torno da cidade de Jerusalém. E os outros 4.330 e poucos dias ele gasta construindo gente que mora dentro da muralha. Mexer com gente é mais difícil do que mexer com muro. Amém? É mais fácil construir um muro. Foi mais fácil nós fazermos toda a reforma disso daqui e ajeitar tudo do que construir gente, construir pessoas. Olha o trabalho que vocês têm visto que tem dado para construirmos gente, para construir um povo que teme a Deus, que ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Deus foi tão fiel com Hanani, e foi uma espécie de prêmio para Hanani, porque depois de 12 anos de mandato, Neemias está próximo de ir, ele manda cartas para o rei: estou saindo daqui, e o rei autoriza ele para que deixe alguém no lugar dele em Judá. A obra que você fez é tão linda, camarada, você precisa deixar alguém. Neemias então chamou todos os generais, todos os magistrados, todos os caras grandes, e escolheu o seu irmão e disse: meu irmão Hanani vai governar Judá a partir de agora. Oh, aleluia. Só pode governar Judá quem mostrou que ama Judá. Tinha muito mais gente habilitado, capacitado do que Hanani, mas ninguém amava Judá mais do que Hanani. Ninguém amava a cidade a ponto de atravessar a pé, minha querida irmã Karen, a pé 1000 quilômetros aproximadamente, até a Pérsia, buscar um homem, orar por 2 meses, buscar uma pessoa, trazer, construir a muralha, construir a autoridade, a capacidade e o modo de vida diferente de um povo. Foi isso que Hanani fez. Deus precisa de mais Hananis, aqueles que se importam com determinada coisa e não ficam apenas na plateia criticando: ó, aquilo ali está errado, hein? Ó, está mais alto desse lado. A hora que você está construindo alguma coisa, fica lá um patrão ou alguém: ó, esse lado parece que está mais baixo, cruzado os braços. Olha, colocaria mais uns tijolos ali, cruzado os braços. Vou vontade de falar: ô meu filho, suma daqui, deixa eu terminar o meu trabalho. Amém? Porque hoje em dia nós temos uma plateia muito grande de críticos que sabem de tudo. Eles conhecem de todas as falhas, os erros e tal, mas todo mundo dando opinião de braço cruzado. Ao invés de fazermos isso, fala para o senhor pedreiro: ali está faltando os blocos, eu já até medi, estou indo ali buscar os blocos, e enquanto o senhor termina aqui, eu vou levantando os muros daquele outro lado também. E foi tão extraordinário, gente, estou sendo tentado a falar um pouco da construção dos muros, que foi algo extraordinário. Ele andou por 3 dias, e depois de 3 dias, andando por aqueles muros, ele chamou o povo e disse: olha, nós temos esse e esse problema, Deus me trouxe aqui com esta e esta capacidade. Aí o sacerdote, o chefe do sacerdote levantou a mão e disse: sabe essa muralha daqui até lá, cerca de 600 metros, até a porta das ovelhas? Sim, pode deixar, que eu e meus irmãos sacerdotes vamos construir. Quando o sumo sacerdote disse que todos os sacerdotes de Judá iam construir aquela parte da muralha, a Bíblia diz que aquele que era um ourives e era uma família rica, disse: e eu e a minha família vamos construir a outra parte do muro, daqui até a outra porta, a porta do monturo. E aqueles dos outros, outra família poderosa que morava lá, disse: e da porta do monturo até outra parte, pode deixar, eu vou construir. Cada um pegou a sua parte. Meu Deus, isso é maravilhoso. Cada um pegou a sua parte. E sabe o que aconteceu? Em 52 dias, eles construíram uma muralha que Israel não tinha conseguido construir em 100 anos. Quando o povo se une, número 2, quando cada um faz a sua parte. Número 3, quando cada um entende. Irmão, sabe quantos metros de muro Neemias construiu? Nenhum. Sabe quantas pedras Neemias pôs naquela muralha inteira? Nenhuma pedra.
Neemias, na verdade, não entendia nada de construção de muro. Quem entende construção de muro é o nosso amigo aqui. Neemias não entendia nada de construção de muralha. Mas Neemias entendia de motivar pessoas. Amém? Aliás, essa é a unção que Deus tem colocado sobre a minha vida. Eu tenho certeza que isso tem atingido vocês, porque eu tenho visto o trabalho de vocês e como o que Deus está fazendo em algumas áreas da nossa congregação. Talvez eu não saiba fazer o que vocês estão fazendo. Esse dia até tive uma folga, nem deixei que ela soubesse. Minha esposa disse: então é a célula, você vai? Eu digo: não, hoje eu não vou. Eu vou fazer uma outra coisa que eu tenho para fazer e não vou. Mas por que você não vai se engajar nisso? Eu falei: não. Eu coloquei alguém que está trabalhando muito bem essa questão das células, e eu estou querendo dar liberdade para as pessoas. Se eu estiver lá, posso de alguma maneira intimidá-la. Então deixa ela mais alguns dias tomar gosto por aquilo, tomar forma com aquilo que ela está fazendo, que está tão maravilhoso, e depois sim, eu vou visitá-los. Eu não preciso saber de tudo, eu só preciso ter a unção de Deus para motivar você a fazer. Se você pegar o teu pedaço, a tua parte, a parte do outro lá, a parte da outra aqui da frente, se cada um pegar a sua parte, oh aleluia, em 52 dias nós vamos construir algo que nem em 100 anos Judá inteiro conseguiu construir. Aplauda o nome do Senhor. Esta é a unção de Deus, esta é a graça de Deus para o nosso tempo. Estejamos, pois, atentos e disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A irmã Yara pediu para avisar, né? Você pôs aqui, né? E adianta pouco, eu não enxergo. Mas vamos lá, agora eu estou com óculos. Verdade. Obrigado, minha querida amiga. Sim, colocou até tirar a oferta, eu sempre esqueço. Amém? Bom, os irmãos têm que sair da igreja. Os irmãos que puderem ofertar, amém? Se alguém tiver uma oferta em dinheiro, passa para a irmã Karen, que ela leva para o irmão Obreiro Carlos, que hoje não pôde vir. Amém? Culto de mulheres. A Yara falou que esse mês, excepcionalmente esse mês, a sexta-feira que ela vai usar será a sexta-feira do dia 21, que será um feriado. Eu sei que alguns vão viajar, mas um bocado de gente vai poder vir. Amém? Eu conversei domingo com alguns irmãos e irmãs: pastor, dia 21, se for dia 21, eu não vou viajar, então eu estarei aqui. Então, alguns que têm mais grana viajarão. Nós, né, Karen, ficaremos aqui, e nós estaremos aqui no culto de mulheres, aqui na próxima sexta-feira. Então, sexta-feira que vem, nós teremos a terapia de mulheres. Amém? E no final de semana, sem ser esse próximo, o outro é o nosso batismo. Os irmãos que não deram os seus nomes, deem os seus nomes para a irmã Kelly, que eles estão preparando como vai ser. Porque, irmãos, não é só falar assim: no último dia, toma aqui o dinheiro, os R$30 da carne, que eu vou. Não é só isso. Tem irmãs que vai fazer o feijão tropeiro, outra que vai fazer não sei o que, outra que vai fazer isso, a gente precisa ter uma ideia, mais ou menos. Então, mesmo que você só vá pagar realmente na sexta-feira, que é o último dia, né, antepenúltimo dia do evento, mesmo que você só vá pagar lá, mas dê o seu nome já, ok? Dê o seu nome. Pessoas que vão, eu gostaria muito que fossem todos, que levássemos as nossas famílias, o máximo de pessoas que puderem. E quem não tem carro? Nós vamos mobilizar os irmãos que não têm carro, todos, por isso que precisa da lista. Nós vamos mobilizar os irmãos que têm carro. Por exemplo, eu estou indo com mais alguns irmãos, acho que o Carlos também, um dia anterior à noite, nós vamos dormir lá na chácara, os irmãos vão dormir lá na chácara, porque as irmãs vão fazer um pão, nem podia estar falando, já estou falando, vão fazer um pão caseiro para o café de todo mundo, para a Santa Ceia. Então, os irmãos vão, e eu vou vir para cá, 7h pouco da manhã, e vou esperar os irmãos aqui para 8 horas a gente sair. Então, nós vamos adequar-nos nos carros que tiverem aqui. Então, pode vir tranquilo. Eu já fiz uma previsão, mais ou menos, tem muita gente aqui que tem carro, são poucos irmãos que não têm carro, e esses irmãos que não têm carro, nós estaremos aqui para levar os nossos irmãos. Amém? Mas para isso precisa... Quem quiser o dia antes para ajudar, tipo as irmãs mesmo. Pode. Fala com a Yara, tá bom? A Yara não é tão grande a casa, vocês vão ver lá, mas dá para ir sim. Amém? O problema é que se for muita gente, principalmente se dá resenha, não vão dormir, né?
tudo bem. Não, sem ser domingo agora, no outro domingo. No outro domingo. É domingo, dia 23, né, gente? Dia 23. Amém? Então, tá tudo certo, é isso aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse culto, por essa reunião e pedir para que o Senhor... Oi? Disse que vai vir uma frente fria, mas vai vir no Rio Grande do Sul, pode ser que chegue em São Paulo. Mas se tiver frente quente, os irmãos se batizarão. Se tiver frente fria, se batizarão. Deixa uma toalha bem grande, assim que saírem da piscina, põe nos irmãos e eles vão lá tomar um banho quente. Amém? Mas nós faremos o nosso batismo lá, nesse dia. Amém? Eu espero que não esteja tão frio, porque o que mais vai ficar na água serei eu. Os batizandos passarão pela água e sairão. Eu ficarei lá para batizar todos. Amém? Mas vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Levem família, levem todo mundo. E é isso aí. Amém? Obrigado, Rosângela, por me lembrar de tudo. Obrigado, irmã Kelly, que chegou atrasado, ficou em casa assistindo a novela. Brincadeira, que estava trabalhando. Ele tinha falado para mim que ia ir buscar a irmã. Amém? Vem aqui, irmã. É tu mesmo. Vem aqui orar por esse povo, para a gente ir embora. Minha querida Lídia. Vamos estar de pés, amados, agradecer a Deus por esse culto. Eu vou mandar essa mensagem depois lá no YouTube, mandar o link para vocês. O link para vocês lá no grupo dos obreiros, e aí vocês passam para as pessoas, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este culto. Queremos te agradecer por a oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nos